Agora, no final da história, teremos os protagonistas que atuarão desempenhando seus papéis importantíssimos no grande desfecho do drama milenar. Em primeiro lugar, temos o dragão, e o dragão representa Satanás, que opera através dos poderes civis do mundo. E depois, temos a besta e o falso profeta. O falso profeta é o ajudante da besta. Ele vai trabalhar para restabelecer o poder que a besta perdeu durante a Idade Média e criando a imagem da besta e a marca dela. E é composto basicamente pelos poderes religiosos que vão instigar o poder civil, isto é, o Estado, para legislar contra o povo de Deus. E do outro lado está presente o remanescente fiel, que vai passar pela grande crise final e em Apocalipse é chamado de os 144 mil, um grupo seleto. Está também o intercessor, o mediador ou o defensor, que é Cristo Jesus, Miguel. Agora, a batalha final será apenas a culminação, será a última batalha da grande guerra que tem existido por muito tempo. No livro O Grande Conflito, página 582, Ellen White diz que o último conflito entre a verdade e o erro não é senão a luta final da prolongada controvérsia relativa à lei de Deus. Nessa batalha que estamos entrando agora, ela é a que se trava entre as leis dos homens e os preceitos de Jeová, entre a religião da Bíblia e a religião das fábulas e tradições. E quem é que vai estar nas sombras para tratar de influenciar sobre os reis da terra para destruir o povo de Deus? Na penumbra estará Satanás. E quais serão os pontos de contenda? Os pontos controversiais? A adoração, se alguém adora a besta e a sua imagem, em vez de adorar a Deus, o Criador, o decreto de morte será contra ele. Primeiro ponto, a adoração e a batalha final, será que ela terá algo a ver com a lei de Deus também? Irou-se o dragão contra a mulher e foi fazer guerra contra o remanescente da semente dela, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Aqui estão os dois pontos da contenda, a adoração e a lei de Deus. Ao final da história, os ministros e sacerdotes vão aconselhar os poderes civis do mundo que se livrem do remanescente fiel. Os governantes do mundo serão enganados pelos poderes religiosos, pelos ministros e sacerdotes, e os pastores e padres persuadirão o Estado a que crie uma legislação religiosa que obrigue a observância do domingo como um dia de repouso. Quer dizer, haverá uma união do poder religioso com o poder civil, igual aos dias da rainha Esther. E no livro de Apocalipse 17, 1 e 2, relata isso também. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande rameira que está sentada sobre muitas águas, com a qual fornicaram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. E a pergunta é: a rameira vai influenciar os reis da terra para perseguirem o povo de Deus? No versículo 6 desse capítulo, diz que o copo dela estava cheio do sangue dos mártires de Jesus. Então, ela é sanguinária e sempre apela ao poder do Estado, para que o Estado, através de seu poder coercitivo, faça o que ela quer que seja feito contra o povo de Deus. Igual Amã fez, e a sua esposa também, pediram ao rei lá na Babilônia. E a serva do Senhor, no livro O Grande Conflito, na página 578, escreveu o seguinte: os ministros que negam a obrigação de observar a lei divina pregarão do púlpito que há que obedecer às autoridades civis, porque foram constituídas por Deus. Nas assembleias legislativas e nos tribunais, caluniarão e condenarão os que guardam os mandamentos de Deus. Então, os poderes do mundo, tanto os presidentes das nações,
juntamente com os dirigentes da igreja, se unirão para travar uma batalha contra a lei de Deus, e a adoração será o meio pelo qual cada um morador deste planeta demonstrará se vai obedecer à lei de Deus ou vai obedecer os mandamentos dos homens. Logo, haverá uma tríplice aliança entre os poderes do mundo. Os presidentes das nações, atuando sob a influência do dragão, e o falso profeta e a besta atuarão em conjunto para forçar o mundo todo a lutarem nessa batalha contra a lei de Deus. Agora, essa guerra não é uma guerra aberta, declarada, é uma guerra velada. E obviamente que eles não vão falar para o povo que estão empenhados numa batalha contra os 10 mandamentos, contra a lei de Deus. Como o adversário é astuto, eles vão criar alguma situação de grave ameaça que seja comum a todos no planeta e depois vão conclamar a população mundial para combaterem essa ameaça. E a pegadinha está nas medidas que eles vão adotar para combaterem essa ameaça. Os motivos serão nobres e elevados, as causas são as mais puras e justas, mas nas letras pequenas, nas entrelinhas do contrato, nesse pacote de boas intenções, virá a armadilha disfarçada de solução para o problema. Assim, a legislação será aprovada. A solução para resolver o problema mundial consistirá em atacar francamente a lei de Deus, e por isso os perdidos serão condenados no tribunal do juízo final naquele grande dia de alta traição, por terem lutado contra a lei de Deus. Dessa maneira, a guerra contra a lei de Jeová virá de forma velada, dissimulada, disfarçada. Quando a imagem da besta for estabelecida, não haverá uma estátua gigante e, na realidade, a maioria das pessoas nem se dará conta que ela já tenha sido erguida. Da mesma forma, a sua marca, quando for implantada a marca da fera, a maioria das pessoas não se dará conta que já estará sendo marcadas, atadas em feixe para o lago de fogo. E a Bíblia sempre prega a obediência civil. Mas será que o povo de Deus alguma vez já foi obrigado a decidir a obedecer à lei de Deus ou à lei dos homens? Temos um clássico exemplo dos 3 jovens judeus na Babilônia, Misael, Ananias e Azarias, que não se curvaram ante uma estátua por um decreto do rei. Assim também o povo de Deus, agora no final, será levado a tomar uma grande decisão: obedecer à lei de Deus em vez da lei dos homens, e será considerado um apátrida, um fora da lei. Então, ao longo da história, podemos ver que quando a religião se une ao Estado, o resultado sempre foi perseguição e morte. Toda vez que o Estado aprovou uma lei de cunho religioso, de interesse da religião, não deu muito certo para o povo de Deus. Na verdade, milhões foram mortos pela ação desse casamento ilícito, religião-Estado. Temos demonstrado, através dos vários estudos, o tempo difícil que se avizinha ante o povo de Deus. Mas o foco principal é o relacionamento com Jesus. De nada vai adiantar você saber de tudo o que está por acontecer e sem fazer a provisão principal, o relacionamento pessoal com Cristo. Lembre-se que o objetivo final do plano da salvação é Deus habitando no meio de seu povo. Se você não gosta de andar aqui neste mundo com Cristo, diante da presença de Deus, como você acha que você vai querer habitar, morar junto com Cristo por toda a vida? Por isso, devemos desenvolver essa prática de andar na presença de Deus aqui. Somente assim estaremos preparados para habitar com Ele na nova terra para sempre. Então, o nosso objetivo aqui é que você esteja fazendo a preparação correta, a preparação principal, para poder atravessar por esse período incólume. Porque será terrível? Sim, será. Passaremos fome, sede, cansaço, sérias dificuldades, e alguns serão até presos, outros mortos, mas os 144 mil seguirão vivos,
e todos os fiéis, mesmo os que forem para o descanso, que andaram na presença de Deus, todos estarão com a salvação assegurada. Bem, já vimos os 2 pontos da contenda, que serão a adoração e a lei de Deus. A batalha entre os que adoram a besta e a sua imagem contra os que adoram a Deus e guardam os seus mandamentos. Então, eventualmente, o Estado vai elaborar uma lei obrigando a todos a adorarem a imagem do poder que dominou o mundo no período da Idade Média, Roma Papal, e haverá então uma força do eixo contra a lei de Deus. Satanás operando através dos dirigentes das nações, juntamente com o poder de Roma e os líderes religiosos dos Estados Unidos, unindo forças para invalidarem a lei de Deus neste planeta. A Bíblia fala que os reis da terra vão dar apoio à mulher que está sentada em muitas águas, que é uma grande igreja, uma religião que se gaba de ser milenar, de ser a mãe das religiões. Segundo as Escrituras, os reis da terra, os comerciantes, fizeram comércio com essa mulher e ganharam muito dinheiro com ela. Mas essa relação vai acabar. Assim como na antiga Babilônia, quando o rei descobriu que foi enganado e tratou de matar os verdadeiros culpados, assim também agora no final, quando os governantes que agora andam tão dispostos a fazer a vontade do poder que vem de Roma, e precisamos fazer alguma coisa contra as alterações do clima, aquecimento do planeta, etc. E vamos nos juntar contra a ameaça das alterações do clima para salvar a Pachamama. Quando descobrirem que foram enganados por essa religião milenar, segundo o livro de Apocalipse, no capítulo 17 e 16, eles não vão ficar nada contentes. E, de fato, eles vão odiar essa religião, deixando-a assolada e nua. Vão comer a carne dela e tacarão fogo nela. Isto é uma maneira de dizer que estarão com muita raiva dela e, por isso, vão acabar com essa religião. A grande rameira, a mãe das religiões, que seguem seus principais ensinamentos, ataque contra a lei de Deus e, mais precisamente, contra o sábado, e a imortalidade da alma. Esse é o vinho principal de Babilônia. As igrejas que seguem esses ensinamentos estão caminhando na mesma direção, por mais que falem de Jesus e preguem sobre o amor. Mas, seguindo com a união entre os poderes do mundo contra o povo de Deus, Ellen White diz no livro Profetas e Reis que o decreto de morte contra o povo de Deus, o povo remanescente, será semelhante ao aplicado pelo rei no tempo da rainha Esther. Naquele tempo, cerca de 50 mil judeus resolveram regressar para sua pátria amada, beneficiando-se do decreto do rei Ciro, que permitia o regresso dos judeus. Mas esse número representava uma parcela muito pequena em comparação aos judeus que resolveram permanecer em Babilônia. A grande maioria do povo de Deus tinha resolvido ficar na terra dos medos e persas, em face das agruras da jornada de volta, e ainda teriam que encarar a cidade desolada e reconstruir, então começar tudo de novo. Eles resolveram permanecer naquela terra porque não queriam ter esse trabalho todo. E hoje em dia acontece a mesma coisa. A grande maioria do povo de Deus está lá fora, na Babilônia espiritual, e no grande clamor virão para as fileiras do povo de Deus. Bem, e passou mais umas poucas décadas e saiu outro decreto dado por um outro rei, Dario Staspes, favorecendo os judeus que tivessem vontade de voltar à terra de seus ancestrais. Deus sabia dos tempos turbulentos que aguardava seu povo e providenciou mais essa chance. E nessa oportunidade, o profeta Zacarias instou com o povo para que fugisse de Babilônia no capítulo 2, Zacarias capítulo 2. Mesmo assim, poucos atenderam o alerta e a grande maioria permaneceu na terra dos medos e persas. Mas as coisas estavam mudando. Após Dario Staspes, veio Xerxes, o Grande, e foi durante o seu reinado que os judeus que se recusaram a aceitar o aviso de saírem de Babilônia
e permaneceram ali, enfrentaram a terrível crise. Satanás queria acabar com o povo de Deus e, por meio de Amã, o agagita, tramou o plano para exterminar o povo judeu. E então Amã disse ao rei: Olha, rei, tem um povo aí, espalhado em todo o nosso território, que tem umas leis meio diferentes de todos os povos, e eles não cumprem as suas leis. Assim, a lei de Deus sempre incomodou as pessoas que conhecem e não obedecem a Jeová. E falando dessa lei, e a que nos aguarda agora no final, Ellen White diz: o decreto que finalmente sairá contra o remanescente povo de Deus será muito semelhante ao que Assuero promulgou contra os judeus. Hoje, os inimigos da verdadeira igreja veem no pequeno grupo de guardadores do sábado um Mardoqueu à porta. A reverência do povo de Deus por sua lei é uma constante repreensão aos que têm deixado o temor do Senhor e estão pisando o seu sábado. Satanás suscitará indignação contra a minoria que recusa aceitar costumes populares e tradições. Homens de posição e reputação unir-se-ão com os marginais e os vis para tomar conselho contra o povo de Deus. Riqueza, talento, educação combinar-se-ão para cobri-los de desprezo. Governantes perseguidores, pastores e membros de igreja conspirarão contra eles. De viva voz e pela pena, alardes, ameaças e ridículo procurarão subverter-lhes a fé. Mediante falsas apresentações e irados apelos, os homens suscitarão as paixões do povo. Não possuindo um assim diz as Escrituras, para apresentar contra os advogados do sábado bíblico, eles recorrerão a opressivos preceitos da lei que lhes supram a falta, a fim de assegurar popularidade e beneplácito, isto é, a aprovação. Os legisladores se renderão aos reclamos das leis dominicais, mas os que temem a Deus não podem aceitar uma instituição que viole um preceito do Decálogo. Neste campo se travará o último grande conflito na controvérsia entre a verdade e o erro, e nós não somos deixados em dúvida quanto ao desfecho. Hoje, como nos dias de Ester e Mardoqueu, o Senhor vindicará sua verdade e seu povo. Profetas e Reis, páginas 605 e 606. Desde sua promulgação até a data do efetivo cumprimento, vacatio legis, esse decreto teve um período de alguns meses, talvez uns 11 meses aproximadamente, quase um ano. E agora no final, também será expedido um mandado de morte para exterminar o povo que defende o sábado. Será um assunto muito comentado, alcançará grande notoriedade nos meios de comunicação. O mundo todo só falará nesse decreto. E na verdade, mesmo antes do tempo, alguns vão querer lançar mão contra o povo de Deus para executar o objetivo dessa nefasta lei, mas anjos poderosos protegerão os santos. Agora, é preciso entender uma coisa: antes do fechamento da porta da graça, haverá morte para o remanescente e muitos serão convertidos através desse testemunho, do martírio, martireu. Esse é o pequeno tempo de angústia. Mas depois que a porta da graça for fechada, nenhum santo mais perderá a vida. São os 144.000 que nunca provarão a morte. Então, no pequeno tempo de angústia, há morte, mas no tempo da grande tribulação, na angústia de Jacó, não. Porque no dia designado para a matança, o extermínio, à meia-noite, quando começar esse dia, Jesus as nuvens do céu. E assim como foi nos dias de Ester, os que querem matar o povo de Deus, eles é que serão mortos. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o seu rosto sobre ti, e te dê a paz.